Vamos a mais uma live da leitura diária da Palavra de Deus de 2025, continuando ainda no livro de Esther, agora nesse dia 21 de maio, os capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e assim a gente finaliza esse livro de Esther hoje, nesse dia 21 de maio, que diz assim, capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu o edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque este tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado os seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amidata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem os vossos olhos, e em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se ela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sirvã, aos 23 do mesmo, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas, aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou como anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios e a cavalo, e que cavalgavam sobre ginetes que eram da cavalaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem todas as forças do povo e província que com eles apertasse crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 11º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciar em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre ginetes das cavalarias do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de fogueira,
E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia. Que esse temor, irmãos, hoje nós, que somos a Igreja de Cristo, venha cair sobre este mundo e que este mundo se torne cristãos salvos em Cristo Jesus, pelo nosso temor que vamos trazer sobre esta terra, sobre este mundo perdido. Que só aqueles que estão em Cristo é que serão salvos. Capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam senhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, os governadores e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpe de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus, 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfa, e a Aspata, e Porata, e a Dalia, e a Aridata, e a Famasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amidata, inimigos dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Ester: na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus, 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-me também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que se habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquete, e dia de foguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. A festa do Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ao de perto e ao de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos,
como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dias de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e eles mandarem presente uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Amã, filho de Amidata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinham tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que tentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e aos seus filhos, numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo ao seu tempo determinado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, de Mardoqueu, o judeu com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Ester lhe tinha estabelecido, e como ele mesmo já os tinha estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu, e que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Capítulo 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Aleluia. Aleluia. No capítulo 10 é só 3 versículos, né? O Purim, sobre o Purim, ele fala assim: Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim com 2 dias de duração, para comemorar o livramento de Deus em favor do seu povo, salvando-o da conspiração maligna de Amã para exterminar os judeus. Primeiro, a festa chamou-se Purim para relembrar que Amã usou a prática de Pu, lançar sorte, para determinar o dia da destruição dos judeus. 2. A festa de Purim faz-nos lembrar que Deus é maior do que as leis da casualidade. O povo de Deus nunca deve considerar-se vítima da fatalidade, da sorte, do destino, do azar. Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Plano este em harmonia com o seu grande plano redentor. Nós, porém, temos que fazer a nossa parte, assim como fizeram Mardoqueu e Ester. Então é isso, irmãos. Não adianta você entrar na brecha na vida de ninguém. Não adianta você ficar orando por pessoas que não querem nada com o Senhor. Porque o primeiro passo a dar é elas. Elas têm que dar o primeiro passo em direção à cruz. Elas têm que dar o primeiro passo, decidir o que elas querem. E depois Deus vai fazendo a obra. Ou seja, cada um faça a sua parte.
Ah, mas o que você está dizendo? Não podemos orar por ninguém? Podemos, sim. Mas não ore por aqueles que não querem nada com Deus. Mas continue colocando eles nas orações diante de Deus. Porque quem convence, por mais que você ore, a sua oração não pode convencer ninguém. Mas quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Orar pode, orar por qualquer pessoa. Mas se a pessoa não fizer a parte dela para ir em direção à cruz de Cristo, fazemos então somente a nossa parte de orar uns pelos outros, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. Aqui a gente finaliza esse livro de Esther, neste dia 21 de maio. E vamos iniciar o livro de Jó, nos dias 22 em diante, já é Jó. Aqui finaliza os livros históricos da história dos reis de Israel. E o livro da história de Israel. Vamos iniciar agora de Jó em diante, até Cantares de Salomão, os livros românticos, os livros poéticos, livro de poesia. Assim é dividida a Bíblia. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.